Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho do controle concentrado. Controle concentrado é aquele que é feito efetivamente em abstrato. Essa análise sobre a constitucionalidade da lei feita em abstrato, ou seja, pelo órgão de cúpula do Poder Judiciário. Se o órgão de cúpula entender que aquela lei ela é inconstitucional ou aquela lei ela é constitucional, isso vai atingir a todos, independentemente da pessoa ter ingressado ou não com qualquer ação judicial. Então, o controle concentrado é aquele feito em um processo específico para esse fim, sendo o STF o órgão de cúpula do Poder Judiciário, detentor da competência para julgá-lo. Por essa razão, também é chamado de controle abstrato, via principal ou via de ação. Vocês podem encontrar nas doutrinas várias nomenclaturas, né? Controle abstrato, controle principal, via de ação. Quando a gente fala do difuso, a gente pode ouvir também falar via de exceção. Tudo bem? Através deste controle, obtém-se uma declaração de inconstitucionalidade do ato normativo, em tese, ou de uma constitucionalidade do ato normativo, em tese, ou seja, independentemente de alguém ter ingressado com a ação, independentemente do caso concreto. O objeto desta ação proposta no Supremo Tribunal Federal é justamente a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma determinada lei ou ato normativo. Quais são os efeitos da decisão, né, no controle concentrado? No controle concentrado, diferente, né, do que ocorre no controle difuso, naquela situação é interpartes. Aqui no controle concentrado é erga omnes, quer dizer, para todos, independentemente de ter ingressado ou não com ação judicial. Esse efeito produz, né, é estendido a todas as pessoas, é uma consequência da via de ação. Esse efeito é geral e para todos. Se o STF declarar a inconstitucionalidade, no caso concreto, ela vem em grau de recurso, como eu falei para vocês, é incidental. Mas na via de ação, ela é a via principal. A gente não entra com uma ação em outros graus e vocês verão quem são os legitimados para ingressar, né, no controle concentrado. Os efeitos, eles são ex tunc, ou seja, serão, né, retroagirão à data que esta lei ou ato normativo entrou em vigor e vai ser retroativo, né, somente de forma excepcional. O STF pode declarar que essa inconstitucionalidade é ex nunc, ou seja, não vai retroagir. Tá? A regra é pelo ex tunc, só que pode haver casos que retroagir pode ser muito prejudicial, no caso, né, em relação a tudo, porque o STF analisa todo o contexto, então eles determinam que aquela sentença, né, aquela decisão, ela vai produzir efeito somente dali para frente. Por conta do quê? Por conta do interesse jurídico, da segurança jurídica, do excepcional interesse social. O STF, por 2/3, então é por uma maioria qualificada, ele pode entender e votar pelo efeito ex nunc, por entender que não deve retroagir, por conta justamente da segurança jurídica, ok? Então, a regra é pelo ex tunc, contudo, o ex nunc pode ser admitido pelo plenário da casa. No Brasil, nós temos quais espécies de controle, né? Quais as ações pertinentes ao controle concentrado de constitucionalidade? A ação direta de inconstitucionalidade genérica, chamada de ADI ou de ADIM,
que está prevista no 102, inciso 1, letra A da Constituição. Ação direta de inconstitucionalidade interventiva, ou chamada de ADIM interventiva, que está no artigo 36, inciso 3 da Constituição. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADIM por omissão, que está no 103, parágrafo 2º da Constituição. Ação declaratória de constitucionalidade, também chamada de ADECOM ou ADC, que está no artigo 102, inciso 1, a linha A, parte final, e a chamada ação de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, que está no 102, parágrafo 1º da Constituição. Quais são os legitimados para propor ações no controle concentrado? A ações direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. Nós temos um rol de legitimados que está previsto no artigo 103 da Constituição. Nós temos no artigo 103 os legitimados para propor a ADIM e a ADC. Eu gosto mais de falar ADIM, tá? Mas não é errado e é utilizado também a chamada ADI e também a chamada ADECOM, tá? Mas para abreviar eu vou falar ADIM e ADC. Dentre os legitimados que estão no rol, né, dos incisos, do inciso 1 ao inciso 9 do artigo 103, nós temos os chamados legitimados universais e os legitimados especiais. O que difere um legitimado universal de um legitimado especial? O que difere é que os legitimados universais não precisam demonstrar que têm impertinência temática, quer dizer, que o cargo que eles ocupam, a situação em que eles estejam, precisa ter relação com a lei que eles estão questionando no Supremo. Então, os universais podem ingressar com a ação, independentemente do interesse ou não sobre ela. Quem são os universais? Presidente da República, Procurador-Geral da República, Mesa da Câmara dos Deputados, Mesa do Senado Federal, OAB, e partido político com representação no Congresso. Dentre os universais, alguns não precisam ser representados por advogados e outros precisam. Dentre os universais, o único que precisa ser representado por advogado é o partido político. O partido político, para ele poder ingressar, embora ele seja universal, ele precisa estar representado por um advogado. Outra coisa interessante para falar do partido político é que o partido político ele tem que ter representação no Congresso, ou seja, ele tem que ter um deputado ou senador eleito, tá? Para que ele possa ter a capacidade, a legitimação para ingressar com a ação. E os especiais, os legitimados especiais, eles precisam provar a pertinência temática. O que quer dizer? Eles precisam provar que a lei ou o ato normativo ferem de alguma forma àquela categoria ou aquelas pessoas. Então, quais são? Então, legitimados especiais precisam comprovar pertinência temática. Quais são eles? Governador de Estado e do Distrito Federal, Mesa da Assembleia Legislativa, Confederação Sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Essas duas últimas também precisam ser representadas por advogados. Então, o governador do estado, a lei federal, atinge o seu estado, então ele precisa demonstrar que aquela lei é inconstitucional e como essa lei inconstitucional, essa lei federal inconstitucional atinge o estado. A Confederação Sindical dos Agricultores, CNA, muito comum, né?
uma confederação atuante. Esta confederação, ela está questionando uma lei que diz respeito à agricultura. Então, demonstra a pertinência temática? Sim, tá? Se for uma lei que não tem nada a ver, nos especiais, eles não vão conseguir, a inicial não vai ser aceita porque não existirá a pertinência temática. Aí a gente começa, então, o rol dos legitimados, prestem atenção, o rol dos legitimados diz respeito tanto à ação direta de inconstitucionalidade como à ação declaratória de constitucionalidade, ok?